Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula, então? A nossa aula de hoje, então, é sobre economia policêntrica, tá? Então, a gente vai saber o que é uma economia policêntrica, como ela surgiu, né? E por que a gente adota esse termo, né? Utilizado, então, dentro da área da economia. A gente vai entrar lá no mundo bipolar. Então, assim, ó, no início, após a Segunda Guerra Mundial, claramente surgiram duas potências, né? E toda essa história você já sabe. Essas duas potências eram responsáveis por um mundo bipolar, ou seja, um mundo que tinha claramente duas potências em destaque, tanto politicamente quanto economicamente, né? Então eles eram aqui os Estados Unidos e a União Soviética, eles não eram só fortes politicamente, também eles eram fortes economicamente. A gente tinha de um lado, né, uma potência capitalista, do outro lado, uma potência socialista. Então, o mundo se baseava em duas economias, né? O capitalismo querendo ganhar mercado e o socialismo querendo se sobressair, né, e se tornar uma economia de destaque mundial, né? Somente ela. Um dos maiores símbolos da queda do socialismo foi exatamente a queda do Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim dividia as duas Alemanhas. Com a queda dele, né, simbolizou o fim do socialismo para grande parte da maioria, né? Então ali a gente teve o capitalismo, ele acabou se sobressaindo, né? Como um sistema econômico único, né? Ou ainda a gente tem alguns países, né, que são socialistas, porém eles têm menor expressão. A hegemonia política. E ali vocês estão vendo essa charge, achei muito legal, pintando o planeta, né, com a bandeira dos Estados Unidos. Por quê? Porque com a queda do Muro de Berlim, com a queda do socialismo, os Estados Unidos permaneceu por um período com uma hegemonia política, uma hegemonia também econômica, né? Então, ele era o principal referência em economia e em política do mundo, né? Mandava no mundo todo. E vamos combinar que até hoje ainda apita, né? Tem grande voz dos Estados Unidos. Uma dos maiores exemplos que os Estados Unidos comanda ainda grande parte do mundo é o comércio com Cuba. Assim que os Estados Unidos manda parar de comercializar com Cuba, né, ela perde grandes parceiros econômicos exatamente porque entre optar em comercializar com os Estados Unidos ou com Cuba se acha, e óbvio é mais coerente, manter economia, manter laços econômicos, laços políticos com os Estados Unidos. Mas depois que os Estados Unidos, né, ele né, teve esse período de hegemonia e tal, logo depois já foram surgindo outras grandes potências que foram se recuperando, né, desse período de guerra. Então, dentre eles, a gente tem a Alemanha, a França, Inglaterra, Japão e, por último, a China, que eu acho que de todas as potências é a que mais ameaça atualmente os Estados Unidos, né? Eu acredito que ele se sente muito ameaçado. A gente sabe que a China, ela é um país que não tem uma democracia, né? É um país que ele tem uma ditadura, né? Essa ditadura vem com um outro sistema econômico, que é o socialismo. A gente sabe que não é um socialismo utópico, né? Não é um socialismo idealizado. Ele é um socialismo que hoje já, né, eles têm grande influência capitalista dentro do próprio país. Então, eu acredito que é mais uma ditadura socialista do que um sistema por si só econômico, né? Então, esses grandes países, né, eles vieram o quê? Dividir mesmo, então, o protagonismo geopolítico, né, dentro do mercado econômico e no mercado econômico e político mundial. Tirando essa ideia
de bipolar, né, uma economia bipolar, um mundo bipolar, e passando a ser um mundo multipolar, que é o que a gente tem hoje, né, essa economia policêntrica. Junto com o crescimento desses países foram surgindo blocos econômicos. Esses blocos econômicos são países que se tornam parceiros econômicos dentro de um bloco, né, dentro de uma determinada área ou de um grupo de países e tem negociações entre si com facilidades, né? Então a gente vai estudar agora, né, nas próximas aulas sobre os blocos econômicos, a gente vai perceber que existem vários tipos de blocos diferentes, mas cada um, né, dentro desses blocos a gente tem livre comércio, né? Então tem facilidade alfandegária. Então tudo isso a gente vai ver agora na próxima aula, então. Dentro desses blocos, dentro de todos os blocos econômicos que existem no mundo, que são diversos, a gente tem blocos que são alguns blocos principais. Então, são ele, a União Europeia, SEI, a NAFTA, a PEC, a SEM e o Mercosul. Então, é isso nessa aula, né? Foi uma aula bem curtinha, mas é porque eu não quis juntar agora os blocos econômicos. Então, a gente quis separar os blocos econômicos da economia policêntrica. Por quê? Porque senão eu acho que fica muito cansativo, né? Se estende demais. Então, na próxima aula a gente entra com os blocos econômicos, né? E dentro dos blocos econômicos, fluxos, né? E aí pra gente poder discutir isso então. Tá bom? Uma boa semana de estudo para vocês. Beijos e tchau, tchau.